Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para continuar a série de documentos necessários para a sua nacionalidade portuguesa. E primeiramente eu falei da sua certidão de nascimento, que é um dos documentos mais importantes para a sua nacionalidade portuguesa. E agora eu vou falar de um dos segundos mais importantes, que é um formulário, que é chamado formulário 1C. Atenção, esse formulário é somente importante se você for dar entrada no seu processo por correio, mandando direto para Portugal. Se você for dar entrada no consulado, esse formulário não vai ser necessário, as pessoas do consulado vão lidar com o seu processo de outra forma, lá internamente deles. Tem outros formulários, outras coisas. E se você for dar entrada para um advogado, então eu acho que o seu advogado vai lhe orientar. Mas bem, se você for dar entrada sozinho, mandando os seus documentos para Portugal, é muito importante que você conheça bem o formulário 1C. Eu já conheci gente pessoalmente que o processo deu errado ou atrasou por causa de erro nesse formulário. A primeira coisa que você tem que se atentar é como você vai pagar a sua taxa de 175 euros para a nacionalidade portuguesa. Porque como você vai pagar essa taxa, vai ter influência no seu formulário 1C. Para quem não sabe, a taxa para você tirar sua nacionalidade portuguesa, para você ter sua nacionalidade portuguesa reconhecida, é 175 euros. Se você for adquirir a nacionalidade portuguesa, essa taxa seria 250, mas como aqui a gente vai focar nas pessoas que vão fazer o processo de pai para filho, que foi o meu caso, como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, veja aqui. Esse é o tipo de processo que eu conheço, que é o que vai passando de pai para filho, e é isso que eu vou falar, certo? Então, o formulário 1C é um formulário, como eu disse, que vai depender de como você vai pagar. Se você resolver pagar a sua taxa por vale postal, que é um negócio que você vai fazer no correio, na agência do correio, e vai mandar lá para Portugal. Eu não tenho muita experiência porque eu nunca fiz por esse meio, eu nunca paguei por esse meio. Você vai baixar o formulário 1C no site do IRN, que é Instituto dos Registros e Notariados. Eu vou deixar o link aqui e vai preencher ele e vai enviar junto com o vale postal. Se você for pagar o seu cartão, essa taxa de 175 euros por cartão de crédito, que foi como eu fiz e como eu achei mais prático do que descobrir como se faz um vale postal. Eu acho que a maioria das pessoas pode achar o jeito mais prático, né? Já que quase todo mundo é acostumado com cartão de crédito. Então você vai preencher um formulário online, eu vou deixar linkado aqui, com os seus dados, o dado do seu cartão de crédito, e quando você terminar de preencher esse formulário online, você vai receber por e-mail o formulário 1C que você tem que preencher. Qual é a diferença desse formulário 1C que você vai receber por e-mail e do formulário 1C que você vai baixar no site, caso você vá enviar por vale postal? A principal diferença é que esse que você recebe por e-mail tem os dados do pagamento que você fez, sabe? Vai aparecer lá o número da transação, o tipo de cartão de crédito que você usou, se foi Master, se foi Visa. Então é somente essa a diferença. No resto, os dois são iguais. O formulário 1C que você baixa e o formulário 1C que vem por seu e-mail tem os mesmos campos. E eu vou dar aqui, eu estou aqui no meu celular, eu vou dar uma revisada rápida nos campos, porque eu já vi gente com dúvidas em alguns. O primeiro campo é o nome próprio, né? Então, no meu caso, meu nome completo é Ana Maria da Costa Ribeiro, meu nome próprio é Ana Maria. Aí depois vem apelidos. Apelidos em Portugal, para quem não sabe, é o seu sobrenome. Então, no meu caso, não seria Aninha, seria da Costa Ribeiro, que eu colocaria em apelidos. Aí depois vem sexo, no meu caso é o feminino. Data de nascimento, estado civil, que não tenho o que falar. Número de documento de identificação. Aí você vai colocar um que você vai mandar xerox junto. Depois eu posso falar
especificamente como tem que ser essa xerox, porque tem que ser uma xerox autenticada e apostilada do documento. Então, por exemplo, se você mandar uma xerox autenticada e apostilada do seu passaporte, você vai colocar o número do seu passaporte em documento de identificação. Aí tem data de emissão, emitido por exemplo, se for o seu passaporte, você vai colocar Polícia Federal do Brasil. E eu já vi gente perguntando, porque aqui no final do formulário 1C, ele tem dizendo que tem que ser documento da União Europeia. Não, não tem. Se você mandar o seu documento do Brasil, seu passaporte, o seu RG, vai funcionar também. Mas o melhor documento para você mandar é a xerox do seu passaporte. Eu posso fazer um vídeo à parte só sobre isso, porque tem bastante para falar, sabe? Código postal é o CEP. O código postal de Portugal só tem 7 números. Então, quando você for escrever o seu código postal do Brasil, você vai colocar um número na frente, só isso. Tem residente em, que você vai colocar a rua e o número. Tem país, Brasil, telefone, você vai colocar. E no residente em você vai colocar a cidade, o bairro também, além da rua, né? Naturalidade, você vai colocar o local que você nasceu. Então, no meu caso, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, então eu coloquei Campina Grande. País, você vai colocar o país que você mora, que no caso é o Brasil. Nacionalidade, aqui você vai colocar nacionalidade brasileira, porque você ainda é brasileiro, você não é português ainda, sabe? Então, nacionalidade brasileira. Aí aqui o próximo campo é filiação, pai e mãe, você vai colocar o nome completo do seu pai e da sua mãe. No próximo bloco do formulário C, eu vou deixar linkar, eu estou lendo aqui no meu celular, acho que não dá para focar, mas aqui deu para focar mais ou menos. Nos comentários eu vou deixar o link aqui de onde você baixa, como eu disse, e vou deixar também o link de onde você faz o pagamento por cartão de crédito. Como eu disse, é o mesmo formulário, só muda que do cartão de crédito tem alguns dados sobre o pagamento, que ele vai preencher automaticamente. Aí o quadro 2 o quadro 1, que foi eu acabei de comentar, indicação do interessado, ou seja, são as suas informações. Agora o quadro 2 são a declaração, que declara que pretende ser atribuída a nacionalidade portuguesa nos termos do artigo 1, número 1, não sei o que C, por isso que é o formulário 1C, da Lei de Nacionalidade, que seja o respectivo registro por ser filho de. Aí você vai colocar mãe portuguesa ou pai português. No meu caso, eu sou descendente de português por parte de pai, meu pai é português, eu coloquei pai português. E aí você vai colocar onde o seu pai nasceu. Tem freguesia, concelho, país. No caso, se o seu pai não nasceu em Portugal, se o seu pai é português por outro motivo, tipo atribuição, você não vai colocar a freguesia e o concelho, você vai colocar o Brasil, que é o país, por exemplo, onde meu pai nasceu, por exemplo, a data de nascimento do seu pai, ou da sua mãe, no caso, o número do assento de nascimento do seu pai ou da sua mãe, que é o número do documento de nascimento do seu pai ou da sua mãe. Depois eu posso falar como é que você faz para conseguir esse número, porque também é uma novelinha à parte, do ano aí você vai colocar o ano que o assento foi feito. Aí tem duas caixinhas, conservatória do registro civil, aí se o seu pai for registrado, por exemplo, na conservatória do registro civil do Porto, ou sei lá, de outra cidade, Guimarães, de Coimbra, você vai colocar o nome, a cidade onde ele foi registrado. Caso ele tenha sido registrado em Lisboa, você vai colocar a Conservatória dos Registros Centrais, certo? A data de nascimento do seu pai, já falei. Pretende manter a composição original do seu nome, ou seja, quando você se tornar cidadão português, você quer que o seu nome apareça do jeito que é no seu passaporte português. Eu sempre coloquei sim. Eu não sei o que aconteceria se eu colocasse não, porque eu não conheci ninguém que tenha mudado o nome para obter a nacionalidade portuguesa. Então, eu recomendaria vocês a colocar sim também. Pretendo que a composição original seja mantida e não preencher nada no próximo campo, que é
se indicou não, declare qual o nome pretendido. Então, se você então você deixa sem nada, porque você vai dizer que sim, você quer que a sua nacionalidade, que o seu nome permaneça o mesmo quando você adquirir a nacionalidade portuguesa. O quadro 3, que é preencher o impresso apenas quando não seja preenchido pelo interessado, você vai deixar em branco, porque no caso é quando for um procurador preencher para você. E eu não tenho experiência de fazer por procuração, porque eu nunca fiz por procuração, então eu recomendaria você mesmo preencher o seu formulário, ou então fazer como se fosse você que estivesse preenchendo. Aí aqui, quadro 4, relação dos documentos juntos. Aí tem aqui, certidão de registro de nascimento do interessado. Você pode marcar um X, porque você vai mandar sua certidão de nascimento juntas. Eu tenho aqui no meu, como eu disse, eu já fiz um vídeo dizendo como conseguir essa certidão, como ela tem que ser. Certidão de nascimento do pai ou da mãe em português. No caso, não é necessário caso você preencha todas as indicações do assento de nascimento do seu pai ou da sua mãe portuguesa, etc. Aí tem aqui fotocópia certificada do passaporte, ou título de residência, ou da identidade equivalente. Então, esse aqui você vai mandar junto. Eu posso fazer um vídeo à parte falando só disso, porque é um pouquinho complicado, tem um pouquinho de detalhes nesse negócio. E procuração, no caso, como você está fazendo por você mesmo, você não precisa mandar procuração. E no final tem o local, a data, aí você vai colocar a assinatura do declarante reconhecida presencialmente, ou seja, a sua assinatura, você vai assinar, só que isso é importante, porque tem 2 jeitos de reconhecer essa assinatura presencialmente. Um jeito, que foi o que eu fiz todos os processos que eu fiz, foi na frente de um oficial de cartório. Você vai no oficial de cartório, você assina e pede para ele reconhecer a sua assinatura por semelhança, ou não, por autenticidade, não por semelhança. Autenticidade é o certo. Quando ele colocar o adesivinho de reconhecimento de firma, tem que estar escrito lá, autenticidade, não pode estar escrito semelhança, certo? Porque se tiver escrito semelhança, vai dar treta no processo em Portugal, porque eles querem que você reconheça a sua assinatura assinando na frente do oficial de cartório. E outro jeito é fazendo no consulado, o reconhecimento no consulado português, mas aí eu já não sei como é que faz, porque eu nunca fiz, tá certo? Basicamente é isso. Falei bastante e eu espero que tenha clarificado como é que você tem que preencher o formulário 1C, como você tem que assinar, como você tem que emitir esse formulário, só revisando rapidamente. Você vai pegar no e-mail, caso você tenha pago por cartão de crédito, ou vai imprimir no site, caso você tenha pago por valor postal. Você vai preencher como eu instruí, e no 4º passo você vai assinar na frente de um funcionário de cartório do consulado português e vai pedir para reconhecer por autenticidade e não por semelhança, tá certo? É basicamente isso, obrigada. Caso você se interesse por temas como nacionalidade portuguesa, tecnologia, cultura, viagens, se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais.